Bom dia, boa tarde, boa noite, você que me acompanha aqui mais uma vez no canal Mengão, Malvadão, acima de tudo. Galera, hoje eu vou falar sobre a situação do Renato no Flamengo, as minhas percepções daquilo que poderá acontecer com ele daqui pra frente, tá? Vou falar também um pouco sobre a situação do Pedro, a nova contusão do Pedro, que é uma notícia que andou pipocando por aí, todo mundo já deve estar sabendo. Vou falar também sobre retorno dos jogadores do Flamengo para esse jogo de amanhã, decisivo da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Vou falar também um pouco sobre o time que vai jogar amanhã, os retornos, né, dos jogadores e o time, né, que o Renato deve levar a campo. E também vou falar sobre o departamento de futebol. Algumas situações que estão aparecendo dentro do departamento de futebol e alguns contextos sobre o DM, tá? Mas antes eu gostaria de pedir a você que está assistindo esse vídeo para se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos, deixar um comentário aqui para ajudar a gente a crescer e a trazer material diversificado aqui para a nação rubro-negra, pós-jogos e comentários sobre as notícias mais importantes que acabam saindo no universo Flamengo, tá, galera? Vamos logo para o primeiro assunto. Eu gostaria de falar um pouco sobre o Renato Gaúcho, tá? No último vídeo que eu postei fazendo o pós-jogo do Fla-Flu, eu deixei muito clara a minha posição sobre o Renato. Falei que o Renato... Tá claro que o Renato não dá para o Renato gerir um grupo como o do Flamengo, porque não só de motivação se vive um time, também se vive de opções, de jogadas, de desempenho em campo. E os jogadores do Flamengo, mesmo com esse time todo desfalcado, todo retalhado, eu vejo o Flamengo muito previsível em campo, vejo as peças do Flamengo, mesmo que sendo reserva, mesmo que não tendo a mesma qualidade dos titulares, eu vejo que o Flamengo é um time muito previsível em campo, cria poucas opções. Quando se vê ali desfalcado dos seus jogadores que são entrosados, não se tem um trabalho efetivo para esses jogadores renderem em campo, né? E isso passa muito pela competência do Renato. Tá? Não quer dizer que ele seja horrível, que ele não sirva, que ele seja um treinador que não sirva para nada. Não é isso, não é esse o caso. Porém, eu acho que o Renato ele não sabe fazer a gestão de dois times. Ele, obrigatoriamente, esse lance de poupar, de escolher uma competição para ganhar, quem tudo quer, tudo perde, essa filosofia é um pouco simplista para um treinador que está no Flamengo, um time que investe tanto, que tem tanto investimento, que tem grana, que agora vai fazer 1 bilhão de faturamento. Eu acho que o pensamento do Renato em ter que priorizar alguma coisa é um tanto simplista. Então eu acredito, pessoal, que a diretoria do Flamengo, a partir desse momento, já deve estar mapeando o mercado internacional para trazer um treinador que agregue mais, que tenha uma capacidade melhor de fazer dois times do Flamengo jogar, porque eu acho que todo mundo já viu que com um time só não dá para o Flamengo fazer uma temporada a que se propõe fazer. O Flamengo, quando começa a temporada, quando começou a temporada de 21, começou para poder ganhar para tentar ganhar todos os campeonatos. Se vai ganhar ou não é outra situação, mas ele precisa disputar todos os campeonatos que ele está inserido. Aí você fala, mas qual time faz isso? Gente, o Bayern de Munique faz isso. Entra para ganhar todas as competições, entra para ganhar a Champions, entra para ganhar a Alemanha, o campeonato alemão, entra para ganhar a Copa. Eles entram para ganhar tudo que eles disputam. E algumas vezes, não todas, mas algumas vezes conseguem. Certo? Aí você fala, mas você está comparando o Flamengo com o Bayern de Munique. Dá para comparar sim, sabe por quê? Porque o Flamengo hoje, no cenário sul-americano, é como se fosse um Bayern de Munique daqui da América do Sul. Então, por aquilo que ele se propõe a fazer, ele tem que ter dois times que jogam bem. E não é isso que a gente está vendo com o Renato. O Renato não traz opções para esse outro time alternativo, digamos assim, que agora a gente precisou, porque ficamos sem vários jogadores por motivos diversos, né? Convocações, gente que está machucada, e o time não anda. Desde o segundo tempo contra o Juventude que o time do Flamengo não anda, não cria jogadas, não é efetivo e não anda, o time não anda, simplesmente não anda. E esse é meu grande questionamento em relação ao Renato.
Então eu acho que o Renato, provavelmente, ao término dessa temporada, vai dar adeus ao Flamengo, e eu espero que ele dê adeus por cima, que ele dê adeus sendo campeão da Libertadores, sendo campeão da Copa do Brasil, ou até mesmo do Brasileirão, visto que a gente ainda não jogou a toalha de vez, porque a gente ainda tem alguma chance, embora eu pense que seja chances remotíssimas. Mas enquanto a vida é esperança, a gente vai torcer para o Renato ganhar as competições que ele está inserido ainda, ou pelo menos ganhar uma dessas competições, para a gente poder também não sair perdendo de zero, né? Vamos assim dizer. Bom, vamos ver o que vai acontecer com o Renato a partir de agora. Próximo assunto, Pedro. Galera, o Pedro, o Pedro, ele desencadeou aí uma situação bastante complicada no Flamengo, né? Porque como todo mundo sabe, o Pedro, ele levou uma pancada no jogo contra o Juventude, e dali para frente ele ficou de fora, e depois ele foi colocado em campo no jogo contra o Atlético Paranaense, jogou 22 minutos, e depois, mesmo depois dele ter sido avaliado, ficou constatado que ele tinha uma lesão no menisco. Isso não foi detectado no primeiro momento, e essa questão, e ficou bem claro que o fato dele ter jogado contra o Atlético pode ter agravado a lesão do Pedro, e de uma tal forma que ele agora foi obrigado a fazer uma artroscopia, e a tendência é que ele fique aí de 3 a 4 semanas fora do Flamengo. Ou seja, ele vai agora, já fez a operação, já recebeu alta, e agora vai passar para a fase de fisioterapia para tentar voltar antes da final da Libertadores contra o Palmeiras. Uma situação deplorável, né? O jogador está em campo, ser colocado em campo para jogar, estando contundido. E se o jogador tivesse ficado com uma lesão mais séria? E se ele, por um acaso, agravasse de tal forma que rompesse alguma coisa, algum ligamento, alguma coisa desse tipo? Então, assim, é uma situação muito deplorável. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Não sei se quem foi o errado, se foi o Renato, se foi a comissão dele, ou se foi o DM. Eu estou tendendo aí a colocar mais a culpa no DM, tá? Porque eu acho que o Renato não é médico, né? Então, se ele tem lá o aparato todo de fisiologistas, de DM, alguém tinha que chegar e falar, não, esse rapaz realmente está com uma lesão, vamos fazer uma outra avaliada nele, porque ele tá com problema, e não vai a campo. E não foi feito isso. E a gente ficou aí mais uma vez com um cara grande, porque a imprensa toda agora tá batendo forte no Flamengo por conta dessa situação. Vamos torcer pro Pedro voltar logo, né? Que ele é um jogador importante para nós, embora não seja titular, mas é um artilheiro nosso. E é um ativo caro do Flamengo, né? 14 milhões de euros, galera. Não é qualquer dinheiro, tá? Vamos passar pro próximo assunto aí. Retorno do Gabigol e do Bruno Henrique. Já está confirmado que os dois vão jogar amanhã. Estão liberados, já treinaram, já estão com um grupo, já vão treinar, já treinaram, já vão pro jogo, e a gente espera muito, porque é o seguinte, galera, o Flamengo nessa semana passou pelo fundo do poço, tá? Eu digo fundo do poço, mas não é fundo do poço de estar quase na segunda divisão, não é isso. É o fundo do poço no que diz respeito a críticas. Todo mundo batendo no Flamengo de tudo quanto é canto. A imprensa, que sempre tende a colocar o Flamengo lá no pedestal, essa semana tá deixando o Flamengo abaixo na sarjeta, né? Digamos assim. Porque o time não tem produzido nada, né? Já estão dando o Atlético Mineiro como campeão. E eu gostaria muito que o Gabigol e o Bruno Henrique dessem a resposta para esse pessoal aí, e mostrasse que o Flamengo não tá nessa temporada a passeio, tá? E eu tô contando muito com a volta desses dois caras aí, já que eles ficaram aí esse tempo aí parado, né? Até mesmo porque estavam contundidos. Eu espero que esses caras estejam inteiros para fazer a diferença amanhã para nós, tá? Vamos aguardar, vamos ver se a gente consegue voltar a sorrir aí, mais uma vez, com a presença desses dois jogadores. Eu faço votos mesmo que o grupo do Flamengo queira dar a resposta em campo, né? Que a gente está tomando porrada aí, adoidado, e a gente tem que dar a resposta no campo. Tem que calar a imprensa, calar quem está querendo desestabilizar o Flamengo em campo.
né? Dar respostas críticas em campo, que é a maneira certa de dar resposta às críticas. Jogar, fazer futebol e trazer o resultado. Então eu tô com muita esperança aí de ver o Flamengo amanhã voando para cima do Atlético Paranaense, para a gente trazer aí mais uma vaga na final da Copa do Brasil e a gente luta aí pelo tetracampeonato, tá? Vamos focar, vamos torcer pro Flamengo conseguir essa vaga, tá legal, galera? Próximo assunto, o time para amanhã, tá? Voltam o Gabigol e o Bruno Henrique, como eu já falei. Volta também o Felipe Luiz, que estava suspenso no jogo contra o Fluminense, então ele acabou descansando aí esse período que ele ficou suspenso. Vai vir inteiro, a gente imagina assim. O Davi Luiz não volta porque ele não foi inscrito na Copa do Brasil. Ele está recuperado já, porém ele não vai poder jogar porque não está inscrito. Então a gente vai ter também a volta do Isla. Vamos ter o Rodrigo Caio, que já teve uma boa sequência para poder pegar ritmo de jogo e tal. Vamos ter a nossa defesa. Deve jogar o Léo Pereira, que é um jogador que joga ali pelo lado esquerdo. O Gustavo Henrique é um jogador que joga mais pelo lado direito. Não sei se o Renato vai vir com ele. Deve vir com o Léo Pereira. O goleiro Diego Alves provavelmente vai jogar. No meio campo a gente deve ter a saída do Thiago Maia para a entrada do Diego. Né? Deve ser Diego, Andrés e Arão. Provavelmente o Andrés vai fazer a função ali de armador. Eu não faria isso, né? Eu colocaria o Andrés de volante e o Diego de armador. Mas provavelmente o Andrés deve novamente fazer a função do Arrascaeta. É uma coisa que não tá rolando, tá dando problema, porque ele não tá rendendo, até porque não é a posição que ele gosta de jogar. E na frente a gente vai ter aí o Everton Ribeiro com o Gabigol e o Bruno Henrique, que é a nossa frente titular. Então eu tenho muita fé aí que a gente vai conseguir trazer essa vaga. O time tá aí, já estão diminuindo os nomes que estão de fora, vai ficar só aí o Arrascaeta para voltar. Já se sabe que o Arrascaeta dificilmente terá condições sábado para jogar contra o Galo. Então a gente espera o Arrascaeta aí para a próxima semana. E além disso, né, só para emendar aí na questão do Arrascaeta, o Arrascaeta está em recuperação, deve voltar aí entre 1 e 2 semanas, provavelmente, não se sabe, né? Não foi divulgado também quando que ele volta. Porém, ele já está pré-convocado para a seleção uruguaia, né, galera? Então, assim, ele corre sério risco de se recuperar e assim que ele se recuperar, ele vai voltar para a seleção uruguaia. Obviamente que o Flamengo não tem o que fazer, porque o jogador ele quer defender a seleção dele, ele está na razão dele, né? Ele se prepara para jogar uma Copa do Mundo. Qual jogador que não quer jogar uma Copa do Mundo pelo seu país? Então envolve muita coisa. Então o Flamengo tem que ficar quieto e se ele tiver que ir para a seleção, ele vai. A gente só torce para que ele não se machuque novamente, né? Porque já é a segunda vez que o Flamengo dá o Arrascaeta para a seleção uruguaia e ele volta com problemas. Vamos torcer aí para essa situação do Arrascaeta. Depois a gente não entende, né? Porque o Flamengo não quis comprar aqueles 25% lá que o empresário quer que o Flamengo compre. Não estava no contrato. Se o Arrascaeta tivesse cumprido lá a quantidade de horas específicas, o Flamengo teria que comprar os 25%. Mas o Arrascaeta não cumpriu. Não cumpriu por quê? Porque se machucou, porque foi para a seleção. O Flamengo colocou isso no contrato porque já sabia que isso poderia acontecer. Obviamente que a quantidade de horas não chegou e o Flamengo não se viu obrigado a comprar os 25%. E é isso que emperrou aí por um bom tempo a renovação do jogador, que eu acho que vai sair, vai acabar saindo. Mas esse impasse aí com o empresário do jogador acabou ficando por conta dessa situação. Então muitas coisas acontecem, às vezes a gente não entende porque a diretoria não resolve, mas tá aí, ó. O Flamengo não é obrigado a comprar os 25%, porque o cara não fez a quantidade de minutos que tinha que fazer. Muita gente não entende, não procura saber e fica falando bobagem por aí. E não vai cavucar os assuntos, não vai ver as situações. Essa é uma questão que envolve a Arrascaeta, que eu acho que é fundamental para entender o porquê o Flamengo não faz o que o empresário quer. Tá no contrato, meu amigo, tem que cumprir. E a última coisa que eu gostaria de falar com vocês nesse vídeo é em relação ao departamento médico do Flamengo. Isso agora nessa tarde estava programado uma coletiva do Marcos Braz para poder explicar algumas situações relacionadas ao DM, né, ao departamento médico. E essa coletiva ficou lá um tempão, todo mundo esperando, e do nada a coletiva foi cancelada. Ficaram todos os jornalistas lá, youtubers, esperando, e não veio ninguém para fazer a coletiva, né?
Muita gente está falando um monte de coisa que não está confirmada ainda. Estão dizendo que o Braz está querendo manter o Tanuri, que estão querendo demitir o Tanuri, que o Tanuri já está demitido, mas o Braz não quer que demita, quer que continue o Tanuri. Uma coisa é certa, pessoal, depois vocês vão dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu não tenho bola de cristal, o que eu dou aqui é opinião. Alguém será demitido, isso é fato. A gente só não sabe quem, mas alguém vai ser demitido. Não sei se o Tanuri, não sei se é algum dos preparadores, mas alguém vai ser demitido. Porque o que está acontecendo no departamento médico do Flamengo é um absurdo. Um absurdo. A gente passou por essa mesma situação um ano atrás, na temporada de 2020, vocês vão lembrar muito bem, quando o Flamengo chegou na fase mais aguda da temporada, que foi a disputa contra o São Paulo na Copa do Brasil e a disputa com o Racing. Vocês lembram muito bem o que aconteceu. O Flamengo não tinha o Gabigol machucado, não tinha Everton Ribeiro, uma época machucado, não ficou sem o Pedro também machucado, foi para a seleção e voltou machucado. A gente tinha um monte de jogador machucado. A gente teve que jogar com o Vitinho na frente contra o Racing e acabamos perdendo aquele jogo ali e o Vitinho perdendo um monte de gol cara a cara. E a gente acabou sendo eliminado naquela decisão ali contra o Racing. Um time muito, muito mais fraco que o nosso. Depois perdemos para o São Paulo daquela maneira horrível que vocês viram, né? E muito foi acreditado só o Ceni. O Ceni foi o culpado. Ele é pé frio, ele é isso, ele é aquilo. Mas ninguém viu as situações que estavam acontecendo dentro do departamento médico do Flamengo. Então, galera, é de se pensar. Essa coletiva não foi cancelada à toa. Alguma coisa está acontecendo lá dentro e eu espero mesmo que aconteça. Porque o Flamengo não pode ficar abraçando esse amadorismo eternamente. Muita gente não vai lembrar, mas o JJ, quando veio para cá, trouxe 6 caras com ele, se não me engano. E muitos deles eram para fazer preparação física, eram médicos, era gente de fisiologia, que tomaram as rédeas da situação, tomaram à frente a situação, inclusive das situações médicas. Por isso que o Flamengo tinha lá aquele índice altíssimo de recuperação de jogador. Por isso, até o Tanuri na época chegou a ser elogiado, mas ele não foi o protagonista daquele trabalho. Mas o JJ queria levar ele embora. Queria porque ia ser mais um ali que ia trabalhar junto com o português, mas quem tomava conta da situação era a comissão do cara. O JJ saiu e a gente continuou aí com esse problema aí, com essa corrente amarrada, que é o departamento médico do Flamengo defasado. Agora há pouco saiu uma notícia no Globo, uma matéria assinada pelo Diogo Dantas, dando conta de tudo isso, que o Flamengo vem com o departamento médico, com o departamento de fisiologia todo defasado, sem valorização salarial. Outros clubes aí até com menos pretensões que o Flamengo aí, pagando melhor. Tem Vasco aí levando o profissional do Flamengo, profissional que já trabalhou do Flamengo, acabou indo para outro lugar e acabou no Vasco. Por quê? Porque o Flamengo estava pagando pouco, não valorizando os caras financeiramente, em termos salariais aí do que se paga. Tá tudo lá na matéria do Diogo Dantas, basta vocês abrirem lá e ler na íntegra. Tem profissional que trabalhar no Santa Cruz, tem gente parando no Botafogo. O Flamengo tentou buscar aí um cara aí, se não me engano, no Vasco no Botafogo, não sei, o cara não aceitou ir, por quê? Não estava valendo a pena financeiramente, quer dizer, o Flamengo investe milhões no time, no elenco, mas não faz uma revitalização do seu departamento médico, com a estrutura que o Flamengo tem, com a estrutura que o Flamengo gastou para ter. Sério mesmo, galera, isso é um absurdo, cara. Se isso realmente estiver acontecendo, o que eu não duvido, porque esse rapaz, esse Diogo Dantas, é um jornalista de credibilidade, tá? Se tiver acontecendo, isso é um absurdo, cara. Urgente tem que acontecer alguma coisa dentro do Flamengo. Então vamos torcer, vamos acompanhar as informações. Alguma coisa está acontecendo lá. E vamos torcer pelo Mengão para a gente poder sair dessa situação. Tá legal, galera? Gostaria de pedir mais uma vez a ajuda de vocês, para vocês darem um like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ativar o sininho, deixar comentário, para a gente continuar trazendo aqui opiniões, informações e pós-jogos. Tudo bem, galera? Até o próximo vídeo e saudações rubro-negras.